Estudo Bíblico Números 5, versos 1 a 4. Separação dos imundos. Pessoa física ou cerimonialmente imundas eram mandadas para fora do acampamento. Essa providência foi tomada porque, como uma nação de sacerdotes, os israelitas deviam representar o homem restaurado à imagem de Deus. Levítico 13 e 14. A impureza física e a impureza espiritual são consideradas como coisas que separam o homem da comunhão com Deus. Na lei de Moisés, são separadas do arraial para não contaminarem o povo de Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, é Ele mesmo quem perdoa os pecados e sana os corpos para expulsar a impureza, mas ainda conservar aquele que fora impuro. Verso 2. Lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algo morto. De acordo com a orientação aqui apresentada, esses 3 tipos de pessoas imundas deviam ser postos fora do acampamento. Mas, nas 3 passagens que tratam com mais detalhes das diversas profanações, capítulo 19, Levítico 13, verso 15, só os leprosos tinham de ser expulsos do acampamento. Levítico 13, 46. De acordo com Levítico 13, uma pessoa não era expulsa do acampamento até que se comprovasse que tinha um caso verdadeiro e permanente de lepra. Quanto ao que padece de fluxo, pode igualmente estar se referindo a um fluxo permanente e crônico, exigindo expulsão do acampamento, enquanto Levítico 15 trata apenas de fluxo temporário. A terceira expressão refere-se a alguém que se tornou imundo por causa de uma pessoa, nepesh, que é geralmente a expressão para contaminação por causa de um defunto. Capítulo 9, verso 10 e 19, verso 11. Esse tipo de imundícia não exigia normalmente expulsão do acampamento, mas, de acordo com 19, verso 20, se o imundo deixasse de se purificar devidamente, devia ser desligado da congregação. Resumindo, os 3 tipos de imundícia aqui mencionados refere-se a casos extremos nos quais a expulsão do acampamento era o único caminho de se preservar a natureza cerimonial da congregação. Verso 3. Fora do arraial, no meio do qual eu habito, a santa presença de Deus na nuvem do tabernáculo exigia pureza. A purificação do arraial, lei de prevenção contra doenças contagiosas tais como a lepra, doenças sexuais e impurezas, em que os doentes deveriam ser isolados fora do arraial, mantinha a saúde e a higiene do arraial, além da saúde espiritual do acampamento. Versos 5 a 10. Quando alguém prejudicava outrem, tinha de ser feita restituição, além de uma 5ª parte adicional. Levítico 5, versos 14 a 6, verso 7. A lei da reparação e indenização do pecado cometido contra o próximo consiste em que Deus não está satisfeito apenas com a reparação do erro, por isso requer também a indenização dos prejuízos que foram causados. Por isso, a restituição deveria ser de 20% a mais do valor dos danos causados. O indivíduo precisa ser responsabilizado perante a sociedade e essa lei promovia a ordem, a concórdia e a moralização do arraial. Verso 7. Pela culpa fará plena restituição. O hebraico eishem, aqui, culpa, é a palavra-chave dessa passagem. O termo é a expressão de uma ofensa pela qual se podia fazer restituição. Esses pecados cometidos, os quais faziam cair os homens, eram considerados ofensa contra Deus. Por isso, quem cometeu tais pecados era culpado. Verso 6. Esse tipo de pecado, como aquele examinado em Levítico 5,16, exigia restituição integral, mais 1/5 do valor da coisa restituída.
Verso 8. Carneiro expiatório. O meio pelo qual a culpa do homem era expiada, purificada e, consequentemente, a ira de Deus contra o pecador aplacada, tornada favorável. Em Levítico 5,16, este carneiro foi chamado de o carneiro da oferta pela culpa, que destaca a ofensa cometida pelo homem, culpa, enquanto aqui em Números, carneiro expiatório, destaca o esquecimento divino, a expiação em relação ao pecado. Verso 10. Será deste. Se a pessoa a ser compensada já tiver falecido e não tiver nenhum parente remidor, Goel, para receber a sua recompensa, então esta seria revertida ao sacerdote. Os versos 9 e 10 tornam claro que cada sacerdote era o único possuidor do que recebesse desse modo. Levítico 10, versos 12 a 15. Nota homilética. O 5º capítulo nos ensina: 1. A necessidade da santidade, vista nas constantes e variadas exortações sobre o assunto. 2. A estreita relação que há entre a santidade que se exige dos homens e a presença e o caráter de Deus, no meio do qual eu habito, verso 3. 3. As condições de sermos considerados aceitáveis a Deus sempre são o sacrifício e a purificação, versos 5 a 10. 4. O grande princípio da restituição, tanto aos homens como ao próprio Deus. Versos 11 a 31. Esses versículos tratam dos relacionamentos humanos mais íntimos e dos pecados mais secretos. O adultério devia ser determinado e tratado para que a pureza do acampamento fosse mantida. É descrito aqui um modo de proceder mediante o qual o sacerdote podia determinar se uma mulher acusada de infidelidade por seu marido era culpada ou inocente. Se ela fosse culpada, Deus a deixaria doente e a tornaria incapaz de ter filhos, verso 27. Se fosse inocente, ela seria capaz de ter filhos, verso 28. Verso 11. Segue-se a descrição das águas amargas, cujos efeitos são semelhantes à convicção produzida pela pregação da palavra. Verso 12. Se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel. As leis bíblicas expressam séria condenação para o adultério, em contraste com a atitude frouxa dos vizinhos de Israel e suas práticas imorais. Por estranha que essa lei nos possa parecer, ajudava a criar um alto nível de pureza conjugal em Israel. Levítico 20, verso 10. Versos 15 a 24. A lei contra a infidelidade conjugal exige que o marido leve a esposa suspeita de infidelidade diante do sacerdote, que depois de descrever a lei que condena esse pecado, a escreveria num pergaminho e antes que as letras secassem, mergulharia a sentença num recipiente de água, a qual era acrescentado um pó amarguíssimo. Essa água amarga, tendo dissolvido as palavras condenatórias, dava-se à mulher para beber e, mediante a intervenção divina, talvez acompanhada pelo fator psicológico de culpa, levaria ela a cair doente, com inchação do ventre, infecção do útero, descaimento da coxa, arrastando a perna ao andar, comprovando-se assim sua infidelidade. Assim, a lei mantinha a pureza conjugal, a fidelidade da mulher em sua sujeição ao amor do seu marido e controlava os ciúmes. Verso 15. Efa de farinha de cevada não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso. Só aqui se ordena a cevada para uma oferta de manjares. Geralmente exigia-se flor de farinha, solet, junto com azeite e incenso. O motivo da diferença parece ser que a costumeira oferta de manjares, ao contrário desta, era uma oferta de alegria
geralmente das primícias. A única outra oferta de farinha seca era a oferta pelo pecado do homem pobre. Levítico 5, verso 11. Em ambos os casos, a farinha de cevada seca fala de uma circunstância de pecado e humilhação. Oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O termo memória, zikeiron, explica o propósito de todo esse procedimento fora do comum. Não era para fazer Deus se lembrar, mas para revelar, tornar conhecido, se havia ou não fundamento nesse ciúme. Verso 17. Água santa num vaso de barro. De barro para que pudesse ser quebrado depois da cerimônia. Levítico 6, 28. A água da bacia era santa. Mas uma vez que tudo no tabernáculo era santo, a água impressionava muito mais pela adição do pó sagrado. Verso 18. Apresentará a mulher perante o Senhor. Só o Senhor podia resolver esse mistério. Repetição do verso 16, a bem da ênfase. Soltará a cabeleira dela. A palavra cabeleireira significa desamarra o cabelo e não descobrir a cabeça. Como alguém sob suspeita, ficava privada desse sinal de dignidade. Seu cabelo era solto. Verso 23. O sacerdote escreverá estas condições num livro. Esta confirmação eventual do uso de pena ou pincel e tinta enquadra-se com um povo que viveu durante gerações no Egito, onde o pincel do escriba já estava em uso constante desde há muito tempo no 3º milênio a.C. Apagará. Com referência ao significado desse apagamento da maldição, veja o comentário ao verso 24. Verso 24. E fará que a mulher beba. Esse versículo antecipa o momento em que a mulher deveria beber depois do sacerdote receber a oferta. Verso 26. Mas isso porque o ato de beber tinha de estar intimamente associado com o importante detalhe do apagamento no verso 23. Por meio desse ato, as palavras da maldição eram simbolicamente transferidas para a água amarga. Verso 27. Seu ventre se inchará e sua coxa descairá. Ou seu corpo inchará e sua coxa se enfraquecerá. É óbvio que o inchaço do corpo pode se referir à gravidez. O ICC sugere que a coxa enfraquecida significa parto prematuro, página 48. A mesma raiz, nepel, queda, traduz-se por nascimento prematuro em Jó 3,16, Salmo 58, versos 8 e 9 e Eclesiastes 6,3. Coxa ou quadril, yirek, usa-se do mesmo modo como a sede do poder da procriação, em Gênesis 46, 26 e em outras passagens. Aqueles que saíram da sua coxa ou quadris, por isso sua coxa descairá, poderia significar ela dará à luz, que neipal, cair, pode significar nascer. Está claro por causa do seu uso em Isaías 26, 18. Poderíamos traduzir essa frase assim: seu corpo inchará e ela dará à luz ou terá um aborto, e essa mulher se tornará uma maldição no meio do seu povo. A mulher culpada, então, não deveria morrer, o que seria injusto, uma vez que o homem culpado permanecia livre. Contudo, filhos ilegítimos não tinham permissão de se tornarem um peso para o acampamento por causa da intervenção sobrenatural de Deus em exemplos como este. Deuteronômio 23, verso 2. Não há evidências de que essa lei vigorasse em qualquer outra ocasião fora do período da liderança de Moisés.